O segredo sombrio que minha avó escondeu enquanto meus primos me maltratavam desde os 8 anos. Era uma noite fria e as sombras dançavam nas paredes da sala. Joana, agora com 78 anos, lembrava-se da noite em que Antônio, seu marido, entrou pela porta com um bebê nos braços. As luzes piscavam como se soubessem que algo grande estava prestes a acontecer. O pequeno Pedro, envolto em um cobertor sujo, tinha olhos grandes e tristes, como se carregasse o peso do mundo. Joana olhou para ele e seu coração derreteu. Mas esse momento de ternura contrastava com os ecos de uma infância marcada pela dor. Crescendo em um lar cheio de gritos e punições, Joana carregou as cicatrizes emocionais por anos. Seu pai batia nela e em sua mãe, e o abandono e a maldade eram seus únicos companheiros. Assim, quando Antônio, seu amor, começou a se transformar em uma sombra da brutalidade que ela conhecia, Joana achou que estava presa em seu próprio pesadelo. O álcool transformava Antônio numa criatura. E agora, ali estava aquele bebê, um ser inocente que não pediu para ser encontrado, e que mesmo assim mudaria tudo. Pedro trazia consigo uma promessa de algo novo. Mas as palavras sussurradas na vizinhança a perseguiam. Quem é esse menino? Para onde foi a mãe dele? As perguntas maldosas a atormentavam como fantasmas. Joana sabia que não bastava acolher Pedro. Ela precisava lhe dar um lar seguro, longe do olhar de reprovação dos outros. Mas o receio de que os segredos do passado pudessem surgir como tempestade sempre estava presente. Enquanto pensava no que fazer, a imagem de Osvaldo, seu filho mais velho, e Maria José, a caçula, surgiu na sua mente. Eles estavam se desenvolvendo em um lar de muito amor, e a presença de Pedro poderia ser uma bênção ou uma maldição. Como eles reagiriam ao descobrirem a verdade um dia? O que aconteceria quando ela finalmente revelasse a história triste de Pedro? O peso da revelação parecia insuportável, e a expectativa corria solta em sua mente. Naquele momento, as sombras se tornaram cada vez mais densas, e Joana sentiu um aperto no peito. Havia dor, sim, mas também uma faísca de esperança. Ela queria que Pedro soubesse que amor poderia cercá-lo, que não era um erro. Ela podia transformar sua dor em amor, e enquanto refletia, uma determinação começou a surgir dentro dela. Seria isso o suficiente para enfrentá-los e proteger sua família das opiniões maldosas? Joana olhou novamente para Pedro, que dormia serenamente. A noite avançava, e com ela veio a certeza de que a vida não seria fácil, mas que o amor nunca falharia. No entanto, a pergunta inquietante não saía da sua mente. Será que quando a verdade viesse à tona, o amor que tanto lutou para construir seria forte o suficiente para suportar todas as tempestades que aguardavam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite fria, enquanto as sombras dançavam e incertezas preenchiam o ar, Joana ficou a observar Pedro, seu coração pulsando de amor e preocupação. Mas de repente, um barulho forte e inesperado ecoou na casa. A porta da sala se abriu com um estrondo, e ali estava Osvaldo, seu filho mais velho. Ele estava pálido, a expressão no rosto, uma mistura de dor e choque, como se acaba de ver um fantasma. Mãe, você precisa me dizer a verdade sobre Pedro. Sua voz cortava o silêncio como uma faca. Joana sentiu um calafrio. Como ele sabia? O que tinha acontecido? Osvaldo avançou, os olhos afogueados, cheios de uma intensidade que ela nunca tinha visto antes.
Era como se ele tivesse descoberto um segredo indesejado que estava enterrado há anos. O que você fez, Osvaldo? Joana murmurou, tentando puxar as cordas do medo que apertavam sua garganta. A casa parecia girar em torno dela. Então, Osvaldo puxou algo do bolso da calça. Uma foto envelhecida, desbotada, mas que ainda mostrava uma mulher com olhos preocupados. É ela? É a mãe do Pedro? Ele questionou, a voz falhando. Joana se sentiu paralisada. Como ele tinha essa foto? Era uma lembrança que ela tinha enterrado em um canto obscuro de sua mente. A mulher na imagem era sua irmã, Clara, que desaparecera misteriosamente anos atrás. Ninguém nunca soube o que aconteceu, mas Joana sempre sentiu que o desaparecimento tinha algo a ver com sua própria dor. O peso daquela imagem agora pressionava seu peito. Você precisa me contar a verdade, mãe. Osvaldo estava em pânico. Fui atrás de algumas coisas, e as pessoas estão falando. A mãe dele não morreu. Ela foi levada. E eu sei que você sabe onde ela está. Palavras dele soavam como um eco distante, enquanto Joana tentava juntar os pedaços de sua história. Clara não era apenas sua irmã, mas também uma amiga que tinha decidido, em um momento de desespero, deixar tudo para trás. Mas por quê? O que acontecera naquela noite fatídica? Pedro não era apenas um bebê perdido. Sua vida estava entrelaçada com segredos que supostamente estavam enterrados para sempre. Osvaldo, você não entende. Era para ser assim. É melhor para todos nós. Joana gritou, mas suas palavras estavam pesadas, como se a verdade tivesse um peso maior que ela própria. O olhar de Osvaldo se tornava mais cheio de desespero. Nesse instante, ele não via sua mãe, mas uma estranha que mantinha segredos profundos. Você colocou ele aqui para nos proteger da verdade. E agora, quem vai nos proteger de você? Ele disparou, um tremor na voz. Maria José, a caçula, apareceu na porta, com o rosto pálido, e o ar pareceu ficar ainda mais denso. O que está acontecendo? Ela perguntou, engolindo em seco, notando a tensão entre eles. Joana respirou fundo, seu coração pulando. Era o momento. O momento que poderia quebrar tudo, arruinar a família que havia tentado construir. E o que aconteceria com Pedro? Era possível que ele carregasse o mesmo destino que Clara? As perguntas agulhavam seu cérebro, enquanto ela olhava para os rostos dos filhos, assombrados de medo e raiva. Um silêncio opressivo preencheu o ambiente, e a verdade, como um fantasma, parecia prestes a emergir. Como um balde de água fria, Joana percebeu que algo muito mais terrível poderia vir à tona. As sombras, que antes eram apenas uma parte da noite, agora pareciam viva, dançando à espera de uma revelação chocante. Está na hora. Como se o mundo ao redor tivesse congelado, Joana olhou nos olhos de seus filhos, e a pergunta era clara. A verdade valia o preço que eles teriam que pagar? Está na hora, Joana disse, o coração batendo forte, quase a sufocando. Ela olhou diretamente para Osvaldo, notando o desespero que se espalhava em seu rosto. Maria José ainda estava parada na porta, observando a cena com olhos arregalados, incapaz de entender a gravidade do momento. As sombras ao redor pareciam aumentar, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Mãe, basta! Onde está Clara? Osvaldo exigiu, os punhos cerrados, a voz tremendo. O peso das meras palavras estava quase insuportável. Joana sentia que estava prestes a se despedaçar sob a pressão. As lembranças de Clara, sua irmã, a invadiam, trazendo euforia e tristeza ao mesmo tempo. Eu precisava proteger vocês. Começou a explicar, mas as palavras atraíam, saindo confusas e sem lógica. Os olhos de Osvaldo eram chamas e Joana uma folha ao vento. Foi então que Pedro, dormindo inocentemente no berço, fez um barulho de choro. Um som tão suave, tão puro, mas que naquelas circunstâncias parecia uma sirene, anunciando o caos iminente. Mãe, para! Osvaldo berrou.
Não se trata de nós, mas um menino que você trouxe para a nossa vida como um feitiço. A intensidade da acusação cortou Joana. Ela sabia que ele estava certo, mas a verdade mais profunda estava entalada na garganta. Um segredo que parecia ter crescido a cada ano, a cada lágrima derramada. Maria José, no impulso, se aproximou. Eu não quero que você nos esconda mais coisas, mãe. Não quero viver em mentiras. Com um movimento inconsciente, Joana foi se inclinar em direção a Pedro, mas a tensão era palpável. O medo encheu a sala como veneno. E nesse instante, tudo mudou. Um barulho ensurdecedor vindo da porta da frente tirou todos da apatia emocional instantaneamente. A porta foi aberta com uma força brutal e um homem alto, de olhar penetrante e uma expressão severa, surgiu no limiar. Seu nome era Miguel, um velho conhecido da família, de passado sombrio e intimidador. As lembranças que ele carregava eram mais pesadas que qualquer bagagem. As bocas se abriram em choque. Mãe, o que você fez? Osvaldo gritou, o desespero agora misturado com confusão. Miguel olhou para eles, e um silêncio mortal envolveu a casa, como se o tempo tivesse parado. Joana sentiu um medo visceral. Seu instinto dizia que nada de bom se seguiria. Clara, ela estava comigo. Miguel disse, e sua voz soava como um trovão. Ela foi embora porque te amava, mas não fugiu. Não da maneira que você pensa. Os olhos de Joana se expandiram em horror. O que ele estava dizendo? O que quer dizer com isso? Perguntou, ofegante. Osvaldo e Maria José se entreolharam perplexos. Tirei Clara de lá e a trouxe para o que ela realmente queria. Uma nova vida. Mas a palavra parecida, como uma condenação, pairou no ar. Mas ela tinha algo que nunca poderia esquecer. Algo que vocês precisam saber. E então o chão pareceu desabar debaixo dos pés de Joana. Ela já tinha imaginado tantas vezes, mas agora a verdade estava prestes a ser revelada em toda a sua feiura. A expressão de Miguel não era de condenação, mas de dor, e foi como um soco no estômago. O que você não disse a eles, Joana? Ele exigiu, os olhos atravessando o espaço entre eles como flechas. O que você escondeu? E que fez por Clara? O ar ficou pesado, sufocante. E antes que pudesse responder, um grito saiu de seus lábios. Não era apenas um grito de pavor, mas de tristeza, de uma verdade que chegava para devorar cada fragmento da vida que ela havia construído. A verdade era um demônio, e agora estava prestes a libertar-se. E no meio de toda essa confusão, Pedro começou a chorar. A sua inocência contrastando com a tempestade emocional. Joana olhou para o filho adotivo, então para Osvaldo e Maria José. O que se passava era muito maior do que ela poderia imaginar. O peso do passado, os segredos e as mentiras estavam prestes a desmoronar. E a pergunta que apertava sua mente era: será que ainda havia tempo para a verdade, ou ela já tinha tomado o controle? E no meio de toda essa confusão, Pedro começou a chorar, sua voz alta rompendo o gelado silêncio. Joana olhou para o filho adotivo, sentindo que o momento poderia colidir com tudo que havia construído. A tensão pesando no ar era inegável. Miguel, com aquela revelação assustadora, deixava uma nuvem de incerteza pairando sobre a casa. Clara, ela estava comigo, Miguel repetiu, e Joana se sentiu como se tivesse sido esfaqueada. A verdade parecia estar cuspindo na cara dela, pronta para explodir a qualquer instante. O olhar fixo de Osvaldo era uma chama que queimava através dela. Indignação e confusão misturando-se em seu rosto. Maria José, olhando entre os três. A porta dos fundos foi aberta de repente. Um vento frio invadindo o espaço, levando consigo pedaços de papel e deixaria a sala em um caos. Todos se viraram na direção do barulho, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Um segundo homem entrou, e ele era tão inesperado quanto os primeiros relâmpagos de uma tempestade.
Era Ricardo, o irmão mais novo de Antônio, com um olhar nervoso e apressado. Os olhos dele estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Joana, precisamos falar, agora! A urgência na voz dele cortou todos os ânimos. Mãe, o que está acontecendo? Osvaldo perguntou, sua indignação crescendo a cada segundo. Ricardo, no entanto, parecia concentrado em uma urgência ainda maior. Ele puxou algo do bolso. Um antigo diário de folhas amareladas. Encontrei isso. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Era de Clara, e ela escreveu sobre eles. As palavras saíam entrecortadas. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse sido congelado. Joana, com o coração batendo descontroladamente, sentiu uma onda gelada percorrer sua espinha. O que você está dizendo? A pergunta escapou de seus lábios em um sussurro. Ricardo abriu o diário, suas mãos tremendo. Ela falou sobre Pedro e sobre o acordo que fez na época em que desapareceu. A revelação pairou, como um trovão prestes a cair. Os olhos de Joana se arregalaram em horror. O que poderia ser tão devastador? E por que ninguém havia falado sobre isso antes? Quando Clara desapareceu, fez um acordo, continuou Ricardo. Ela acreditava que tinha que proteger vocês, e o preço que pagou foi mais alto do que imaginavam. Pedro não é o que vocês pensam. Ele pode ser. A frase morria nas cordas vocais de Ricardo, a gravidade da situação se aprofundando. Pode ser o quê? Gritou Osvaldo, o desespero transbordando. Diga logo. Ele pode ser o filho de Clara. As palavras eram como fogo e gelo ao mesmo tempo. Joana sentiu suas pernas fraquejarem. O peso da revelação a envolveu, como se estivesse sendo puxada para o abismo. Não, isso não faz sentido. Maria José protestou, desesperada pela lógica em meio ao turbilhão. Ele não pode ser. A mãe dele nunca apareceu. Isso não pode ser verdade. Miguel, observando a cena, com um olhar que parecia saber mais do que estava sendo revelado. É verdade. Eu conheço a história de Clara e sei que o que ela fez foi arriscado e doloroso. A verdade está contida nesse diário e pode mudar tudo. Um silêncio ensurdecedor tomou conta de todos, e a fragilidade do momento parecia prestes a quebrar. Joana olhou para Pedro, que ainda chorava no berço, inocente em meio a um mar de segredos. A casa cheia de sombras agora era um campo de batalha emocional, e o futuro deles dependia de como cada um reagiria a essa revelação. Então, o que vamos fazer agora? Osvaldo perguntou, a vulnerabilidade nos olhos. A tensão encheu o ar novamente e a resposta parecia distante, cada um lutando com sua própria tempestade interna. Joana se viu perdida, um ponto de interrogação diante da verdade que ameaçava desmoronar tudo. Enquanto o choro de Pedro ecoava, as palavras de Ricardo ressoavam em sua mente. O preço que pagamos por segredos é sempre maior do que conseguimos imaginar. E nesse momento, todos na sala souberam que nada seria como antes. Qualquer passo em falso poderia desvelar segredos ainda mais sombrios. O que mais aquele diário escondia? O que realmente aconteceu com Clara? A incerteza pairava como uma nuvem carregada, prestes a desabar sobre eles a qualquer instante. Enquanto a sala permanecia envolta em tensão, o olhar de Joana, nervosamente, vagava entre os rostos dos seus filhos e o diário que Ricardo segurava. As palavras reveladoras ainda pairavam no ar, pesadas como chumbo. Então, sem avisar, um novo choque atravessou. O telefone fixo, que há muito não tocava, começou a tocar repetidamente. Um som estridente que cortou a atmosfera tensa, como um grito em meio ao silêncio. Todos se viraram de imediato, e os olhares se cruzaram, cheios de uma mistura de esperança e medo. Joana hesitou por um momento. O que ela poderia ouvir do outro lado? O que você vai fazer? Osvaldo questionou, a voz tremendo
enquanto a campainha ecoava, cada vez mais alto. A tensão era palpável. "Atende, mãe!" Ela pegou o telefone, seus dedos tremendo. "Alô?" A voz dela saiu praticamente em um sussurro. No entanto, a resposta do outro lado foi instantânea, e o que ela ouviu fez seu mundo desabar. "Jonah, sou eu. Clara!" A voz era familiar e, ao mesmo tempo, um espectro distante. A sala pareceu girar em torno de Joana. Todos olharam para ela em choque. Era impossível. Clara não podia estar do outro lado. Não depois de tantos anos. O que estava acontecendo? "Mãe, quem é?" Osvaldo perguntou. A urgência em sua voz agora misturada com confusão. Maria José se aproximou, os olhos arregalados. "Clara, é você?" Joana mal conseguiu articular as palavras. A realidade começando a se desfazer e se reconstruir diante dela. E então, Clara continuou, a voz trêmula, mas cheia de algo que parecia mistura de dor e resolução. "Eu preciso que você me escute. A verdade sobre Pedro é muito mais complexa do que você imagina. E não é o que você pensa." "Mãe, o que ela está dizendo?" Osvaldo implorou. Mas Joana ainda lutava para processar a presença da irmã na linha. "Eu só posso te contar pessoalmente, mas preciso que você e os seus filhos venham até mim. Agora. É urgente." "Miguel sabe mais do que parece," Clara disse, e a menção de Miguel fez o coração de Joana disparar. Agora tudo parecia uma teia de segredos entrelaçados, prontos para serem revelados. Miguel, que observava, ficou pálido. "Ela não pode ter ligado." "Não pode," murmurou preocupado. "Mas eu conheço o que aconteceu." "Eu não vou!" Joana gritou, mas a determinação em sua voz ficava ofuscada pelo medo. "O que mais está envolvido nisso, Miguel? Eu não posso levar meus filhos a qualquer lugar." "Precisamos descobrir o que ela sabe," Miguel insistiu. E nesse momento, a presença dele, geralmente confortante, tornava-se um fardo. A carga emocional crescia entre todos ali. Osvaldo e Maria José trocaram olhares inquietos. "Afinal, quem somos nós nessa história? O que não nos contaram?" A caçula perguntou, o medo em sua voz crescendo. E então, aos poucos, algo começou a murchar dentro de Joana. Enquanto a conversa flutuava entre eles, uma compreensão começou a brotar. "Aqui agora, você não quer que eu vá, não é?" Ela olhou para Miguel e viu seus olhos. Ele sabia mais do que estava revelando, mais do que tinha coragem de contar. Justo quando os ânimos estavam prestes a se tornar insustentáveis, Pedro deu um berro, ecoando em meio ao tumulto emocional. Era um chamado para a inocência em um mar de segredos. Joana olhou para o menino, e algo dentro dela se partiu ao perceber que, por mais doloroso que fosse, a única maneira de proteger Pedro era enfrentar o terrível peso da verdade. "Está bem." Os murmúrios na sala ficaram em silêncio. Todos aguardavam sua próxima palavra. "Se vou até você, Clara, então será agora." "Vou descobrir a verdade." Mal tinha terminado a frase e antes que pudesse se preparar, a luz na sala começava a piscar, como se uma presença sombria se aproximasse. O dia estava prestes a mudar, e a revelação de Clara não era a única verdade esperando para ser contada. E no meio de toda essa confusão, o telefone começou a chiado, e de repente a ligação caiu. "Não, Clara!" Joana gritou, antes que o silêncio se instalasse novamente. O ar era espesso, como se o mundo tivesse prestes a desmoronar. "Precisamos ir agora!" Miguel disse, mas uma sombra passou por seu olhar, e Joana sentiu que a verdade era apenas a ponta do iceberg. Algo ainda mais profundo, ainda mais escuro estava se aproximando. Joana olhou um último olhar para seus filhos, e a pergunta que apertava seu coração era: o que mais está escondido nas sombras daquela ligação? A sala estava mergulhada em um silêncio profundo, mas a tensão era palpável. Joana ainda segurava o telefone, o eco da voz de Clara reverberando em sua mente. Aquela ligação
trouxe um maremoto de emoções. Mas antes que pudesse digerir tudo, algo inesperado aconteceu. O barulho do telefone ainda reverberava no ar quando um som estrondoso cortou o silêncio. A porta da sala foi aberta com um soco e uma figura familiar, mas inusitada, surgiu. Era a cunhada de Joana, Ana, com um olhar desesperado nos olhos. Ela estava pálida, como se tivesse corrido uma maratona. Joana, precisamos sair agora. O que você fez? Eles estão vindo. Ana gritou, sua voz cheia de urgência. O coração de Joana congelou. Quem está vindo? Perguntou, sentindo o nó apertar na garganta. Os homens de Clara. Eles descobriram onde você está. Temos que ir. Ana respondeu ofegante, sem tempo para explicações. As palavras dela ecoaram como um trovão. Miguel, que até então estava em estado de choque, deu um passo à frente, lembranças de um passado obscuro surgindo em seu olhar. Não pode ser. Clara não falaria com eles, disse ele, um misto de raiva e negação em sua voz. Joana se perguntou se aquele era apenas mais um segredo que ela ainda não conhecia, enquanto os filhos a encaravam com preocupações crescentes. Você não sabe do que está falando, Ana. Osvaldo gritou, o desespero evidente em sua voz. Eu sei o que estou falando. Eles não vão parar até encontrarem Pedro. Estão atrás dele. Ele é a chave. Ana estava em lágrimas, e suas palavras caíam como pedras no chão. Joana olhou para Pedro, que ainda chorava no berço, inocente e sem saber do perigo que o cercava. Precisamos sair agora, repetiu Ana, puxando Joana para perto. O olhar de Joana alternava entre os filhos e as sombras que pareciam se aproximar, cada vez mais pesadas. Mas e Clara? Joana perguntou, a voz trêmula. Naquele momento, ela percebeu que a verdade que tanto temia poderia estar mais próxima do que imaginava. Esqueça Clara. Eles não almejam apenas Pedro, eles querem o legado dela, disse Ana, a urgência disparando cada vez mais. Fugir é a única opção. Não há tempo. Uma batida forte ecoou na porta da entrada. Todos pararam, e o mundo pareceu parar. Os olhares se cruzaram em um momento silencioso de entendimento e medo. Osvaldo já estava se preparando para lutar, e Maria José, a caçula, chorava em um canto. Não posso deixar que eles machuquem você e Pedro, Joana disse, seu instinto materno chamando a ação. E então, sem avisar, mais uma batida ecoou na porta. O pânico tomou conta e a decisão foi tomada. Vamos, agora! Miguel exclamou, impulsionando todos em direção aos fundos da casa. O movimento deles era como um relâmpago em uma tempestade, cada um temendo que o próximo barulho pudesse ser o fim. Mas antes que conseguissem chegar à porta dos fundos, algo terrível ocorreu. A porta da sala se abriu de uma vez, e um grupo de homens, com expressões ameaçadoras, invadiu. O som de passos pesados preenchia o espaço, e a quente presença do medo tornava a atmosfera impenetrável. Joana, você é nossa única chance. O líder do grupo, um homem de olhar sombrio, apontou para ela. O terror tomou conta do coração da mulher. Entregue-nos Pedro. A configuração toda se desfez em um caos. Osvaldo e Maria José tentaram proteger o irmão adotivo, mas o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Não toquem nele, Osvaldo gritou, enquanto lutava para manter a situação sob controle. E então, em um momento de pura e intensa revelação, o homem que liderava o embate se virou e apontou para Miguel. Vocês não sabem o que ele esconde. Ele é parte do plano, não a salvação que você pensou que era. Ele sabia onde Clara estava o tempo todo. As palavras balançaram Joana até o fundo da alma. Miguel, que plano? Uma nova pergunta ecoou em seu coração. Quanto de tudo aquilo era uma armadilha? O que estava se tornando visível nas sombras ameaçadoras? Não, não pode ser! Joana gritou, um mar de incertezas inundando sua mente. Pedro chorava ainda mais,
como se sentisse toda aquela dor. E enquanto a situação se tornava insustentável, algo no olhar de Miguel a disse que a verdade que ela temia era apenas o começo. Os homens avançaram, e em meio ao caos, Joana percebeu que descobrir a verdade sobre Clara poderia ser o menor dos seus problemas. Os segredos, as alianças e os interesses ocultos estavam prestes a desmoronar tudo ao seu redor, e em um instante a sala se transformou em um campo de batalha, arregimentando esperanças e revelações que poderiam mudar para sempre o destino de todos. Quem somos nós agora? O questionamento reverberava na mente de Joana enquanto a verdade começava a se desdobrar, como uma bomba prestes a explodir. A sala estava uma bagunça. O ar era denso e o silêncio era quebrado apenas pelo choro de Pedro, agudo e intenso. Joana se sentiu presa entre o caos e a revelação chocante que acabara de viver. Os homens invadiram o espaço, e a atmosfera estava carregada de tensão. Miguel estava em alerta. Seu olhar nervoso penetra na figura imponente do líder do grupo. "Quem é você?" Miguel perguntou, tentando manter a calma enquanto a adrenalina o consumia. O homem à frente fez um movimento brusco, e Joana sentiu um medo crescente tomar conta de sua mente. Pedro, inocente no berço, parecia alheio a todo o desespero à sua volta. "Eu sou o que vocês nunca quiseram ver, o que Clara tentou esconder." Os olhos do homem brilhavam com uma intensidade que fez Joana estremecer. "Pedro não é apenas um menino qualquer. Ele é vital para nós." As palavras dele caíram como pedras. "Vital para vocês? Do que você está falando?" Joana questionou, seu coração disparando. As respirações entrecortadas ecoavam na sala, e Osvaldo, claro como uma luz, deu um passo à frente. Ele é o quê, exatamente?" Osvaldo perguntou, seu tom misturando raiva e confusão. O homem sorriu, mas não era um sorriso amistoso. Era uma promessa de tempestade. "Ele é a chave para abrir o que está enterrado, e portanto precisamos dele." Um súbito barulho fez todos se virarem. As vozes altas bluram com a certeza de que algo estava para acontecer. E então, como um filme em câmera lenta, a porta da cozinha se abriu com um estalo, e uma figura familiar surgiu. Clara. Eram os mesmos olhos que tanto Joana amava, mas havia um brilho estranho. Ele estava ali, como um eco de um passado horrível, e a sala congelou em confusão. "Clara!" Joana gritou, cheia de alegria e terror, mas ao olhar mais de perto, o sorriso no rosto da irmã não dizia bem-vinda. Dizia que ela estava ali para resolver algo muito maior. "Não acreditem nele!" Clara exclamou, a voz tremendo, mas cheia de um tipo de certeza. "Clara, você está viva!" Joana disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Este momento, antes de alegria, tornou-se uma bebida amarga ao perceber que sua irmã estava conectada a tudo isso. Clara se virou para o homem à frente e algo sombrio passou pelo olhar dela. "Você é um traidor!" ela o acusou. O homem, que antes parecia confiante, agora tinha a expressão de um animal encurralado. "Não sou seu inimigo, Clara. Sou aquele que veio te salvar de si mesma", ele disse. Quase como se as paredes da casa estivessem se fechando. E Joana, vendo a cena, sentia seu mundo desmoronar. "Salvar de quê?" Joana perguntou, uma mistura de raiva e dor em sua voz. Clara deu um passo à frente e a percepção dela começou a mudar. "Porque ele era parte do plano que criei para proteger vocês." Cada palavra de Clara era como veneno. Cada sílaba carregava o peso de uma traição ocultada por anos. "Como você pode dizer isso?" gritou Osvaldo, a desesperança sala reunida em suas palavras. "Você nos escondeu a verdade." E nesse momento tudo parecia se precipitar como uma avalanche. Pedro está ligado ao seu passado e a Clara. Foi um acordo feito de forma errada. Um acordo que custou vidas. Então, o inesperado aconteceu. Clara,
com lágrimas nos olhos, revelou a arma dela. Um colar. Este é o que eu troquei por nossas vidas. Troquei por Pedro. A sala ficou em silêncio, e o mundo ao redor pareceu parar. Mas o que eu não sabia, continuou, que o sangue que corre nas veias de Pedro é mais complicado. Joana apertou o colar nas mãos. Sua essência se desfez em agonia. O que a irmã estava dizendo? O que eu queria saber? E antes que pudesse processar, um grito cortou o espaço. Era Ana, gritando em desespero. Saia! Saia agora! Eles estão aqui! Uma batida na porta principal reverberou, e a tensão explodiu. Como um golpe, a porta se estourou. A figura do homem que já tinha invadido a sala apareceu novamente, mas agora com um semblante mais revelador. Vocês não sabem do que estão falando, mas Pedro é o que podemos usar para consertar tudo. O legado de Clara será revelado aqui e agora. Joana olhou para Pedro, suas mãos tremiam. O que você quis dizer com isso? O que mais está escondido? A voz dela falhou, mas a pressão na sala só aumentou. As luzes começaram a piscar, e o mundo parecia girar. As sombras estavam se aproximando, e em meio ao caos, um grito ecoou. A verdade pode destruir tudo. E naquele instante, a vida de todos estava prestes a mudar, à medida que as sombras se aproximavam, e a verdade, aquela que Joana sempre temeu, estava prestes a ser finalmente revelada, mas talvez não da maneira que ela imaginava. A sala estava cheia de um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo choro angustiado de Pedro. Joana sentia seus nervos à flor da pele, e o peso das revelações recentes a deixava tonta. O homem na sua frente não era apenas uma ameaça. Ele era um mensageiro de tudo o que estava mal na sua vida. E Clara, sua irmã, estava de volta. O mundo parecia girar. Clara, o que está acontecendo? A pergunta saiu como um sussurro, carregado de expectativa e medo. Todos os olhos estavam fixos nela, mas ela parecia focada no homem, ignorando a presença da família. Eu não tinha escolha, Clara disse, o tom de sua voz cheio de dor. Estava fugindo. Eles não iriam parar até que isso acontecesse. Fugindo do quê? Joana perguntou, a raiva e a confusão misturadas em seu coração. Mas antes que Clara pudesse responder, outra batida forte ecoou atrás deles, e a porta da cozinha se abriu com um estrondo, revelando mais figuras que ninguém esperava. Flash! As luzes piscaram e todos se viraram. Da escuridão surgiu uma mulher, seus olhos brilhando com uma ferocidade que fez Joana parar. Era Helena, uma antiga amiga da família, conhecida por suas práticas ocultas. Ela respirava com dificuldade, mas havia uma determinação inabalável em seu olhar. Agora vocês realmente se meteram em um lugar perigoso, Helena disse, sua voz cortante como vidro. Joana, por favor, não se deixe enganar por ela. Apontou para Clara, que parecia chocar-se. O que você quer dizer com isso? Clara retrucou, a defensiva no olhar. Pedro não é o que você imagina, e nem Clara. Helena gritou. O pânico tomou conta da sala. O que ela estava se propondo a descobrir? O que você não sabe, Joana, é que Pedro não é apenas seu sobrinho. Ele é a única conexão que Clara tem com o passado. Ele é a verdadeira chave. Joana sentiu um frio percorrer sua espinha. Como assim a chave? Para quê? Tudo girava em sua mente, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Chega! O que vocês estão tentando esconder? Gritou Osvaldo, exasperado. É hora de parar com esse jogo. Mas a tensão na sala continuava a subir como um vulcão prestes a entrar em erupção. Murmúrios e olhares inquietos se espalhou entre os presentes. Miguel estava em choque, e Ana parecia cada vez mais alarmada. O silêncio se tornou ensurdecedor. Então, num movimento inesperado, Clara fez algo que ninguém esperava.
Ela tirou um elemento de seu bolso, um objeto pequeno, mas ao mesmo tempo incrivelmente significativo. Uma chave antiga, deteriorada, mas encontrada dentro de uma pequena caixa. Isso é o que eu estava tentando proteger, Clara gritou. Essa chave pertence a um lugar que ninguém mais pode entrar. É o motivo pelo qual eles estão atrás de mim e atrás de Pedro. E o mundo de Joana desmoronou. Tudo o que ela acreditava estar protegendo estava, na verdade, ligado a algo muito maior e mais escabroso. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O que você quer dizer com isso, Clara? O que pode ser tão importante? O olhar de Clara estava cheio de lágrimas. A dor era visível em cada linha do seu rosto. Eu não sou quem você pensa. Fui obrigada a me unir a eles. E Pedro? Clara hesitou, e por um momento a sala ficou em suspense. Pedro é o filho do homem que você pensava ser seu pai. Ele é. A breve pausa carregava um peso imensurável. Ele é, na verdade, meu filho. Um silêncio mortal se instalou. Todos se entreolharam, atordoados. Joana mal conseguia respirar. O quê? Você está dizendo que Pedro é seu filho? Como isso é possível? As palavras desmoronaram tudo o que Joana conhecia. A verdade era ainda mais dolorosa do que ela imaginava. E antes que ela pudesse reagir, o homem ameaçador se aproximou e finalmente sorriu, como se tudo estivesse se desenrolando conforme seu plano. O legado de Clara e Pedro é tudo o que precisamos, e agora que vocês sabem, já não há como voltar atrás, ele disse, enquanto as sombras ao redor pareciam se apertar ainda mais. Joana, em choque, sentiu o chão cair sob seus pés. Como isso poderia ser verdade? E o que significava tudo isso? O passado estava batendo à porta, e os segredos não eram mais suficientes para protegê-los. Enquanto a realidade se tornava cada vez mais óbvia, uma nova batida ecoou. Mas desta vez, algo ainda mais inesperado estava prestes a acontecer. A sala estava elétrica, o silêncio cortado pelo choro de Pedro e pela tremenda revelação de Clara. A tensão palpável aumentava à medida que todos se entreolhavam, processando a magnitude do que acabara de ser dito. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma sombra cruzou a porta aberta e uma voz familiar cortou o ar. Pare! Ninguém se mexe! A figura era sólida, uma mulher de presença imponente. Era Maria, a avó de Joana, que aparentemente havia desaparecido da vida deles há anos. A expressão no seu rosto, uma combinação de autoridade e desespero, era um alerta. Mãe, o que você está fazendo aqui? Joana gaguejou, o coração batendo forte. O que ela sabia? O que estava acontecendo naquela casa? Não é hora para explicações. Eles estão atrás de mim e de vocês! Maria gritou, passando ao lado de todos e se posicionando entre a família e os homens que invadiram a casa. Eles querem a chave. Seus olhos brilhavam de pavor, e as palavras faziam ecoar um alerta que parecia atravessar a sala. Que chave? Que homens? Osvaldo perguntou, a frustração e o medo transbordando. A situação era surreal. Cada pessoa parecia carregar um segredo, e agora sua avó parecia ser parte de algo muito mais profundo, perturbador. Antes que Maria pudesse explicar, uma série de gritos explodiu do lado de fora da casa. Barulhos de sirenes podiam ser ouvidos, cortando a tensão com a brutalidade de uma tempestade. O coração de Joana afundou. Polícia! O que você fez, mãe? Está tudo bem, eu vou dar um jeito. Mas precisamos de um plano agora, e rápido. Ela apontou o dedo para o grupo de homens na sala, que pareciam estar cada vez mais nervosos com a possibilidade de uma abordagem policial. O plano é sair daqui, correndo, Clara disse, agindo rapidamente, sua expressão cheia de urgência. Joana,
Vamos! Eles não podem encontrar você e Pedro. Mas antes que pudessem se mover, o líder dos homens avançou e seu olhar era como um farol. Se vocês não entregarem a chave agora, a polícia não irá ajudar. Eles não têm ideia do que realmente se passa aqui e nem do que Clara escondeu. O mundo ao redor começou a desmoronar mais uma vez. Joana olhou para Maria, que estava pálida e tremendo. Você sabe sobre isso? O que a Clara escondeu? Eu não queria que você soubesse. Mas a verdade é que a chave não é apenas física. É um segredo que pode arruinar nossas vidas. Maria gritou, olhando para todos com desespero, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Segredo? Que segredo? Osvaldo insistiu. Sua voz quase um rugido. Naquele instante de confusão, ninguém notou a mudança na expressão de Clara, até que foi tarde demais. Clara, com uma expressão sombria, finalmente se virou. O que vocês não sabem é que a chave de tudo isso sou eu, e o legado de Pedro é tão perigoso que nenhum de vocês pode protegê-lo. Não, você não pode estar falando sério, Joana gritou, o pânico brotando. Não pode ser isso. Fugiram de casa achando que estavam protegendo a família, mas eu não tenho saída. Clara disparou, seu olhar fixo em Joana, e a intensidade da situação crescia. De repente, a porta da frente se abriu de maneira abrupta, e um grupo de policiais entrou, já com armas em punho. As sirenes e gritos misturavam-se a um frenesi que tornava tudo cada vez mais caótico. Parem, todos no chão! Um dos policiais gritou, e a sala se encheu de gritos e correria. Joana não sabia mais em quem confiar. O que estava acontecendo era uma tempestade de emoções e, enquanto todos se apressavam para se abrigar, um grito cortou o espaço. Pedro! Olhos se voltaram para o berço, onde a criança começava a chorar intensamente. Clara, em um impulso, correu em direção ao berço. Mas os homens que estavam na sala se aproximaram. E antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou, e o grito de Clara se transformou em um grito de dor. Joana ficou paralisada, o horror se expandindo em seu peito enquanto todos olhavam, em choque, para a cena diante deles. Oi! Sua irmã estava caída no chão, a chave ainda em sua mão, enquanto Maria gritava pelo nome dela. A sala ficou em silêncio, mesmo com os policiais novamente gritando ordens e tomando posições. O sangue começou a escorrer e o que deveria ser um ponto de virada se transformou em um abismo aterrador. Agora tudo estava em jogo. O segredo, o legado, o passado, tudo estava à vista, e as consequências dessa noite estavam apenas começando a se desenrolar. Um novo mistério surgia. O que mais estava escondido de todos eles? O que Clara realmente significava para todos ali? As perguntas pairavam pesadamente no ar, enquanto a verdade que começara a se revelar se tornava uma escuridão ainda mais impenetrável. Joana percebeu que nada seria igual novamente, e que talvez os verdadeiros monstros já estivessem dentro deles o tempo todo. A cena se desenrolava em um frenesi de gritos e choques. Clara caía, e o tempo parecia ter parado. Joana, paralisada, sentia um aperto no peito, e a dor da perda a invadia como uma onda. Não, Clara! A voz dela ecoou, mas a realidade era inegável. O caos tomava conta da sala, e os homens olhavam famintos por respostas, enquanto os policiais entravam na briga. Maria se colocou entre Clara e os invasores, protegendo a família com um fervor que a juventude muitas vezes não conhecia. Afastem-se. Vamos ver quem realmente está aqui em busca de justiça. O poder dela era palpável, mesmo perdida no susto, mas o choque crescia nas faces de todos. Pedro, Osvaldo gritou, correndo para resguardar o pequeno no berço,
Ele sentiu o mundo em desmoronamento, mas a proteção do irmão era sua única prioridade. Maria José, ao lado, tremia, mas moveu-se rapidamente para ajudar o irmão na tarefa de acalmar a criança. O líder dos homens sorriu novamente, seu olhar gélido dirigindo-se para Joana, como se tudo fosse um mero jogo. O legado. As respostas podem acabar aqui. Clara sabe o que fazer. Ele apontou para o diário amarelado que estava na mesa. Joana sentiu o coração acelerar. O que mais poderia estar ali? Cavem-se! Um policial gritou, firmando a posição. Todos para o chão! Seguir essas ordens a deixou em êxtase. Mas antes que Joana pudesse reagir, o que ouviu a fez tremer. Mãe, meu celular! Gritou Maria José. Eu vou gravar tudo isso. O impulso dela era admirável, uma chama de coragem em meio ao pânico. Enquanto o movimento se desenrolava, Pedro continuava a chorar, e a necessidade urgente de acalmar o menino era um peso esmagador. Stay close, guys! Não se afastem! Gritou Miguel, sua lealdade agora sendo testada de formas inimagináveis. Mas nada do que ele dissera poderia preparar Joana para o que viria a seguir. Maria havia lançado um olhar fatalista para Clara. A verdade havia emergido, mas quanto disso iria afetar Pedro? O legado de Clara não deveria ser uma maldição. Deveria ser uma chance. Clara, o que você fez? As palavras saíram em um grito quase desesperado. Em um último ato de bravura, Clara levantou-se com uma determinação dolorosa. A única forma de salvar todos nós é encarar a verdade. Meus erros me destruíram, mas eles não precisam destruir vocês. As palavras dela eram como uma espada, cortando a tensão no ar. A luz na sala começou a piscar, como se o próprio destino tentasse se manifestar. Eu me entrego, Clara proclamou, a dor e a força em seu rosto no mesmo instante. Se for preciso, leve-me, mas não toquem no Pedro. Joana sentiu que o tempo se esgotava. As sombras ao redor da sala começaram a transformar-se em formas reconhecíveis. Os homens hesitaram, confundidos. E antes que qualquer um pudesse agir, a voz do policial reverberou, silenciando a tensão. Todos calmos. Se precisarmos de respostas, é aqui onde precisamos elucidá-las. O líder dos homens olhou surpreso, mas sua determinação não vacilou. O que você quer? A chave? Por que está aqui? E então Maria tomou a dianteira, em um último ato de coragem. A chave não é algo físico. Está na história que criamos. Cada palavra dela pesava no ar, como se algo mais estivesse prestes a ser revelado. Você está ferrando com o jogo, o homem gritou, mas não havia mais tempo. O grupo de policiais começou a avançar, e uma onda de ações tomou conta da sala. Gritos, choros, o som de sirenes, e em meio ao tumulto, um momento mágico aconteceu. Pedro, que havia chorado sem parar, parou. Olhou diretamente para Clara, e naquele momento, um silêncio sutil se estabeleceu. Clara se agachou na altura do menino, o olhar dela brilhante com uma verdade ainda não revelada. As lágrimas em seu rosto pareciam refletir a esperança. Você é quem eu sempre sonhei em proteger. Perdoe-me por levar tanto tempo, mas juntos podemos enfrentar isso. As tensões se desfizeram como um castelo de areia. O que antes era devastador estava prestes a se transformar em uma nova história. Os homens que se aproximavam hesitaram, e em um instante de decisão vital, Joana agarrou a mão de Pedro. Vamos, Clara! Devemos enfrentar o que quer que isso seja, juntos. A sala explodiu com uma energia nova, e o diálogo que se lançou era uma promessa. E assim, todos acima de tudo, uniram forças contra os que estiveram ali interessados no passado e futuro. Uma nova aliança era formada. O poder da verdade finalmente tinha espaço para florescer. Ao mesmo tempo, a história de cada um deles
começava a se entrelaçar, enquanto as sirenes estavam quase a silenciar. E no meio desse turbilhão, o que viria a seguir? A incerteza pairava no ar. A verdadeira chave do enigma estava prestes a ser descoberta. Enquanto a cena se acalmava, uma voz ressoou no fundo da mente de Joana. O que mais estava escondido? O que mais estava por vir? A história não havia terminado. Antes que você vá, aguarde. Precisamos de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Haja agora e esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e nos ajudar de verdade. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eu quero ver você nos comentários. Inunde a sessão com suas reações e teorias. Você nunca vai querer perder o que vem a seguir.